seguidor, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Ribeiro Damasceno e este é o projeto Enem do Vivário. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre a questão da educação no medievo, a questão dos espaços do saber no medievo, onde se aprendia, o que se aprendia, para qual finalidade se aprendia no medievo. A princípio, nós já vamos falar aqui, é importante destacarmos, que a educação no medievo, a educação medieval, ela estava muito vinculada à questão religiosa. Então vocês vão perceber que as primeiras escolas ali que nós vamos tratar, quase todas as escolas que vamos tratar, estavam muito vinculadas à questão religiosa, estavam regulamentadas ou tinham princípios religiosos. E quando lá na frente nós formos falar um pouquinho sobre as universidades, vocês vão perceber também que as bases universitárias estavam também vinculadas nas escolas anteriores, e eram regidas, regulamentadas, muitas vezes pela igreja também. A primeira escola que nós vamos falar, o primeiro espaço do saber que nós vamos falar aqui, são as escolas paroquiais. As escolas paroquiais, como o nome mesmo já diz, tinha como princípio preparar para a prática eclesiástica, para a prática da religião. Então a preparação principalmente de sacerdotes, mas também da comunidade externa, principalmente ali jovens, jovens rapazes, que iam estudar na casa aí de padres, de paróquios e tudo mais, para entender um pouquinho mais sobre a vida cristã, sobre a igreja, sobre as leituras da palavra de Deus e tudo mais. Então, essa educação muitas vezes acontecia nesses espaços. E o princípio básico dessa educação era a palavra, as escrituras, Então estavam mais pautadas nas escrituras da Bíblia e tudo mais. Outra escola muito importante, que também falaremos hoje, é as escolas monásticas. As escolas monásticas, elas viam a questão da formação de monges, principalmente, Então, como o nome já diz, ela estava mais vinculada à formação de monges, Mas, aos poucos, ao longo do tempo, ela vai se pautando também na formação ali dos filhos dos reis, de servidores, de pessoas da nobreza do período. Entre ali o programa, entre o que era ensinado, obviamente estavam as escrituras, a Bíblia, de preferência que se aprendesse essa Bíblia, a palavra de Deus de cor, se conseguisse visualizar, aprender essa palavra de cor, era melhor ainda, mas ao longo do tempo essa escola ela vai sofrendo alterações, ela vai sofrendo modificações, inserções, a ponto de que outras áreas também passam a ser inseridas, como o latim, a gramática, a retórica e a dialética. Então as escolas, elas não só foram criadas com um princípio, mas ao longo do tempo, na medida que a sociedade se altera, do que as demandas também se alteram, essas escolas também sofrem alterações, sofrem as adaptações. Outra escola, outro espaço do saber muito importante no período medieval são as escolas episcopais. Bom, as escolas episcopais, elas tinham então como principal intenção a formação do clero secular, a formação daqueles padres, paróquios, aquelas pessoas que estariam mais diretamente ligadas à questão da palavra nas comunidades, Então, a intenção central das escolas episcopais era preparar pessoas, não só o clero secular, não só padre, mas também pessoas ali, leigos informados,
que pudessem atuar na vida civil, que pudessem ser preparados para pregar a palavra de Deus nas pequenas comunidades. Então esse também é um ponto muito importante, porque é quando a educação começa a atingir também outras pessoas que não só aquelas da igreja. Outra escola bastante importante, e aí a gente vai falando uma após a outra para que vocês possam entender, né, ter um resumo do que seriam essas escolas, né? Outra escola, outro espaço de saber muito importante durante o medievo são as escolas palatinas, ou a escola palatina. Essas escolas, elas vão receber ali bastante influência externa, a gente vai ver isso. Essas escolas, por que se chamavam palatinas, né? Palatina vem de palácio, elas ficavam próximas a palácio. E elas foram criadas, inclusive, né, a sugestão de criação ali, né, a ideia de criação dessas escolas, está vinculada ao imperador Carlos Magno, né? Então essas escolas estavam muito vinculadas não só à igreja, mas também à vida palaciana. Então as escolas palatinas, né, eram as escolas próximas ao palácio, se instalavam muitas vezes próximas ao palácio. E elas tinham como função a preparação não só da nobreza eclesiástica, a nobreza ali da igreja, mas também dos filhos dos reis ali, dos sacerdotes e tudo mais, do pessoal que estava no palácio. Então ela tinha também essas funções, né? E o conteúdo de ensino, né, o estudo clássico das 7 artes liberais. E aí nós vamos ter aí a primeira menção de um assunto muito importante para se entender os espaços e a educação no medievo, né? Nós vamos ter então as 7 artes liberais, que estavam divididos em 2 grupos. O primeiro, o trivium, formado pela gramática, pela retórica e pela dialética. E o quadrivium, formado pela aritmética, pela geometria e pela música e pela astronomia. Então nós temos então 7 artes liberais, 7 pontos centrais que já vão ser abordados nas escolas palatinas, né? Então o aluno, né, que era matriculado, que estava frequentando as escolas palatinas, eles vão ter então acesso ao trivium e o quadrivium, né? Que está dentro da escolástica medieval, que nós vamos falar mais adiante. Então, eles vão ter acesso ao estudo clássico, né? Vão ter acesso a obras clássicas, né? Muito importantes para esse ensino. Depois das escolas palatinas, nós sabemos de outras escolas, né? E as duas muito importantes para que possamos entender esses espaços do saber. A primeira, nós estamos falando das escolas catedrais, né? Como o nome já diz, né? Elas estavam vinculadas à catedral, à igreja e tudo mais. Mas fundamentalmente essas escolas eram as escolas urbanas, né? Elas se instalavam de forma majoritária no espaço urbano, eram chamadas de escolas urbanas também, né? E elas tinham aí, elas foram construídas, foram regulamentadas a partir de 2 concílios muito importantes. O Concílio de Roma, de 1079, e o Concílio de Latrão, de 1179. Então são 2 concílios que vão começar a tratar sobre a regulamentação, sobre a criação, né, sobre o regimento dessas escolas catedrais, né? E essas escolas, elas mantinham também seus professores, seus mestres, né, a partir aí de uma remuneração que eram pagas a eles também. Então aí também a gente pode perceber a questão da remuneração dos docentes da instituição. Então é muito importante que possamos entender isso também a partir das escolas catedrais, né? Essas escolas catedrais, elas também vão ser interessantes, é interessante que a gente frise isso, elas vão ser importantes na incorporação no ensino medieval
de outros saberes e de outras culturas, né? Como a judaica, a árabe, sobretudo na questão da arte, da ciência, da filosofia, né? A cultura persa também, né? E além disso, vai trazer para a análise de uma forma mais forte, né, mais presente, os estudos clássicos em um maior grau de Aristóteles e em um menor grau de Platão. Então, esses estudos vão ser muito importantes depois para o ensino universitário, para a criação do ensino universitário, né? Então, as universidades têm um pé muito importante, é alicerçada fortemente nas escolas catedrais também, porque muito do que das universidades pregavam e faziam estavam vinculados também ao que as escolas catedrais faziam. E também junto dela nós temos as escolas seculares, né? Que eram escolas, né, criadas por uma classe, por um grupo que surgiu já ali na Baixa Idade Média, sobretudo com a nova configuração urbana, com o crescimento populacional urbano que foi tratado em vídeos anteriores aí. Então, as transformações do ambiente urbano fizeram surgir, né, um novo grupo denominado burguesia. E esse novo grupo tinha outras demandas, como entender os documentos, saber ler, escrever, interpretar, mas também saber fazer conta, né? Que eles eram predominantemente comerciantes, então precisava saber fazer conta, matemática ali. Então havia um conhecimento, eles precisavam conhecer coisas que nem sempre as escolas anteriores que falamos, né, os espaços anteriores que falamos, tinham a oportunidade de oferecê-los. Então, as escolas seculares foram criadas mais voltadas para esse grupo em especial. E elas vão, obviamente, né, essa escola vai trazer não só os princípios do trívio e quadrívio, mas também vão abordar aspectos históricos, aspectos geográficos, né? Aspectos das ciências naturais, que também é muito importante, e aspectos de línguas nacionais, línguas territoriais ali também, né? Que não era somente o latim. O latim era a língua oficial no medievo, mas haviam línguas locais, né? Cada reino ali também possuía sua própria língua, e um aspecto importante do ensino das escolas seculares é que elas também vão trazer essa questão da língua regional também para o ensino. Bom, todas essas escolas, as transformações que foram acontecendo ao longo do tempo, foram importantes para o surgimento de um outro espaço, que é os estudos gerais, né? Ou o que nós vamos conhecer atualmente como universidades. As universidades daquele período eram muito diferentes dos dias de hoje, né? Não havia ali um espaço, um prédio próprio, escrito universidade e tal, mas eram corporações de professores e estudantes, de mestres e discípulos, mestres e estudantes, né? Que eram responsáveis por debates, por analisar, por traduzir, por debater, por chegar a conclusões a respeito de obras antigas e medievais também. Então essas universidades, elas vão surgir ali século XI, XII, elas vão ganhar espaço. As mais antigas, nós temos aí Salerno, nós temos Bolonha, nós temos Paris, Montpellier, Oxford, Salamanca, Cambridge e muitas outras que vão surgir aí ao longo do século XI, XII, XIII, XIV, que vão surgindo, vão se instalando, vão sendo regulamentadas e vão se concretizando em várias partes ali da Europa, da região da Itália e tudo mais. Então essas instituições, elas vão ganhando espaço e elas vão ser muito importantes, né? 3 cursos universitários, ou seja, 3 cursos superiores, eram de suma importância
nesse período, né? E nós estamos falando então dos 3 cursos principais, né? Teologia, Direito e Medicina. Não necessariamente nessa ordem de importância, mas eram os 3 cursos, os 3 ramos que o aluno escolhia após passar pelo ensino, que seria o ensino médio por aí, né? Então, após estudar ali nas escolas básicas, por assim dizer, para facilitar o entendimento, né? Eles poderiam escolher entre esses 3 ramos, né? Da vida universitária, da vida do ensino superior. E nessas instituições, né? Então eles ganhavam ali, eles conseguiam debater, eles conseguiam dialogar sobre diversas obras. As instituições então foram muito importantes, não só pelo acesso de teorias antigas, mas também de teorias de culturas diversas, como já foi falado nas escolas catedrais, como a judaica, a árabe, que influenciaram muito em áreas como a medicina, por exemplo, né? Então, áreas foram muito influenciadas pela medicina. E obviamente que havia uma certa intervenção da igreja, sim, havia uma certa regulamentação da igreja, com a emissão de bulas proibitivas ou de concessão de alguma função para essa instituição. E aí 2 atividades docentes eram muito importantes: o lectio, né, que eram as lições, leituras, onde o professor fazia uma síntese do conteúdo que estaria sendo trabalhado, e a proposta é que ele motivasse o debate, e era através do disputatio ou do caestio que, ou seja, através das discussões ou das questões, das perguntas, que os alunos, por intermédio do professor, debatiam os principais pontos presentes na teoria e nos livros, nas obras que eles trabalhavam. É muito importante, porque é nesse período, fundamentalmente, que acontece o contato com muitas obras de autoridades antigas, Aristóteles, Hipócrates, Galeno e muitas outras, Platão, né, muitas outras autoridades também árabes, né, que vão influenciar nesse pensamento medieval, tá? Bom, nós estamos então falando de todas as escolas, né, medievais, já falamos do ensino universitário, e caminhando para o final, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a formação da mulher e das classes menos favorecidas no medievo. A mulher, né, isso não quer dizer que ela não teve uma educação formal, né, que não teve nenhuma mulher que não teve uma educação formal, mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, né, a educação formal, essa educação nas escolas, era destinada sobretudo aos homens. Mas as mulheres também tinham acesso aos estudos da escritura, à música, né, aos estudos da música, ao estudo das artes também, muitas vezes. Mas também aprendiam sobre os seus afazeres, né, administração do castelo, administração dos filhos, né, e tudo mais. Então, a educação feminina, os espaços dos saberes, na sua maioria, eram destinados aos homens e de classes mais favorecidas. Mas a mulher também, de uma forma direta ou indireta, também podiam ter acesso a alguma forma de ensino, alguma forma de saber, né? Não estavam totalmente assim excluídas, apesar de que havia uma predileção aos homens, né? Elas aprendiam de alguma forma uma coisa ou outra ali também no palácio ou em suas casas. E a população do campo, os camponeses e tudo mais, não interessavam para os nobres oferecer uma educação formal, por exemplo, aos camponeses, né? Interessava à igreja oferecer análises da vida eclesiástica, análises das escrituras, para que essa população tivesse uma vida muito pautada no que as escrituras falavam, né? Para que elas fossem cidadãos fiéis, né, dentro da igreja. Então esse é um aspecto também muito importante, né? E aí nós já citamos anteriormente, para finalizar, a questão da escolástica, né? Aqueles que tinham acesso à educação tinham acesso a um dos métodos de ensino, né, que é a escolástica medieval, que
tinha aí seu princípio, o trivial e o quadrivial, que a gente já falou, né? E tinha também o debate, o cast, as lições, os questionamentos das obras que nós já citamos anteriormente. Bom, no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a educação no medievo. Espero ter colaborado com vocês. Não percam tempo, curtam, ativem as notificações, compartilhem os vídeos do nosso canal e nos vemos no próximo vídeo, na próxima videoaula. Até mais!